Na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus como Rubens e Simeão. E algo me chamou muita atenção aqui, mas porém eu quero explicar para vocês essa situação aqui. Porque nós sabemos que o José, ele foi vendido pelos irmãos, né? Foi levado para uma terra distante, que foi a terra do Egito. E lá por muito tempo ele passou preso e depois ele saiu da prisão e Deus honrou ele sobre aquele lugar, certo? Deus honrou José no Egito. E dali, com alguma circunstância criada, Deus, né, usou José para ele ser o instrumento dele em uma terra distante da dele, certo? Deus usou José para ser, né, uma bênção que trouxe frutos para aquele lugar. Nós sabemos que aquela terra ia passar por um grande fome, certo? Vocês já ouviram essa história, não já? Na Bíblia, na palavra do Senhor? Eu só estou aqui dando uma resumida para vocês entenderem isso aqui. Mas Deus usou José para ele ser bênção naquele lugar, né? E com os tempos passaram, quando aquela fome se espalhou, né? Assim está escrito que diz que os irmãos de José foram até essa terra para poder buscar mantimentos, porque na terra onde eles estavam, na terra não tinha, né, mais alimentos. Então eles iam no Egito para buscar os mantimentos, certo? E nessas idas, em uma certa ida, ali eles descobriram que José era o irmão. Aí então, porém, agora vem que Jacó, o seu pai, que até então achava que seu filho José tinha morrido, na verdade agora ele descobre que o seu filho está vivo, porém agora, veja bem, governador do Egito, certo? Agora pensa bem, quem muito tempo pensou que aquilo tinha morrido, quando ele chega, a notícia que aquilo que ele achou que tinha morrido, na verdade não tinha morrido, estava vivo, e ainda em posição de honra. Porque muitas das vezes, quando você pensa que alguma coisa está morta na sua vida, mas Deus, Ele ainda faz, ainda o quê? A esperança, ressuscitar. Porque aquilo que era para ser cenário de derrota, de destruição, né? Mas Deus, Ele traz uma resistência e traz milagre para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família. Entenda o que Deus quer falar contigo aqui nessa noite. Agora os tempos passam, então Jacó já tinha vivido, agora não é Jacó mais, e sim Israel. Agora Israel, ele está agora o quê? Já na terra de Gósen, né? Gósen, né, pastor? Fala? Uhum. Isso. Ele está lá junto com o povo de Israel, entrou 70 pessoas ali naquela terra. E ali eles ficaram. Porém, o povo de Deus não ficou dentro do Egito. Diz que eles ficavam para cá, sabe? Eles não ficavam misturados com aquele povo do Egito. Porque o Egito, vocês sabem, que simboliza o mundo. O que aconteceu? Então Jacó vem com sua família, fica ali no Egito. E aí os tempos passaram, e aqui agora vamos chegar nessa palavra, só queria se recapitular. Ele adoece. Ele agora adoece, e a palavra do Senhor fala no início do capítulo 48, que diz que ele foi acometido de uma enfermidade. A palavra do Senhor, ela não vai relatar, ela não vai especificar que enfermidade que foi. Mas quando a gente vai analisar, porque a gente tem que fazer essa análise, eu creio que ali seria já, dele já está com uma certa idade, já bem avançado, então vem as enfermidades, vem, né, aquelas doenças, já da velhice, né, a pessoa já está debilitada. E aí a palavra do Senhor que fala o seguinte, que ele já, no final da vida dele, uma pessoa se levanta e vai até José e avisa José que o seu pai estava enfermo. José, ele pega os seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Pastor Manassés, ele era o mais velho, né? E Efraim era o mais novo. Pela lei, pela direção, o mais velho tem que ser abençoado. Mas diz que o mais novo foi o que foi abençoado primeiro. Vocês vão entender agora. Presta atenção. Aí José fala o seguinte assim: agora, pois, os teus filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que viesse, são meus. E quando eu estava lendo essa palavra, glórias a Deus, aleluias, por essa palavra,
o Senhor me revelava algo muito profundo dentro do meu coração através dessa passagem, dessa mini passagem. O que acontece? Muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, nós nascemos neste mundo, mas eu e você não somos deste mundo. Efraim e Manassés, eles nasceram no Egito. Vocês estão entendendo agora a mensagem? Para você entender, pelo menos, eu só estou lendo só uma passagem, mas eu preciso explicar o porquê dessa família, até essa passagem. Ele falou assim, eles nasceram na terra do Egito, mas porém, eles são meus, é uma promessa. É uma promessa estendida, não importa aonde você tem nascido. Porque muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, ao decorrer da sua vida, talvez você seja julgado, criticado, às vezes ninguém dá nada por você. Às vezes você vem de cenário, de lugares que é totalmente destruído. Lugares, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, ela me contando, Sol, eu tenho marcas da minha infância, aquela menina, quando eu era pequena, até hoje eu carrego essa cicatriz dentro de mim. Porque eu vivi dentro de um lar perturbado, de um lar completamente assim, desorganizado. A minha família não tinha organização, eu vivi uma bagunça completamente. Até hoje eu passei por depressão, eu tomava remédios. E até hoje eu ainda carrego essas marcas dentro de mim, não tem como apagar. E quando nós estávamos ouvindo este hino aí, eu até escrevi aqui, que fala bem aqui, ó. Cadê? Eu quero ler aqui, ó. Marca de um lutador. Sua cicatriz é a raiz para não esquecer de onde saiu. Glória a Deus. E isso, desde cedo, vem falando comigo até aqui. E desde essa palavra. Porque muitas das vezes você nasce em certos lugares, ambientes, que parece que é o fim. Que parece que não vai ter resultado nenhum. Que parece que ninguém vai dar nada por você. Mas não importa de onde você veio, de qual descendência que você vem, de qual lugar que você está. Mas o Senhor nessa noite fala, meu filho e minha filha, vocês são meus. Mas para que isso venha acontecer, você tem que dar legalidade, você tem que dar liberdade, você tem que entender os planos e os projetos de Deus em sua vida. Porque Deus, ele é poderoso para mudar a história de cada um, da minha e da sua vida. Eu fico analisando o que Deus fez na minha vida. Agora pensa bem o que Deus fez, o que Deus transformou, tirou as feridas, cicatrizou. Mas nós não pode estacionar dentro de dor. José, ele não ficou estacionado dentro da dor dele, ele prosseguiu para frente. José teve todo motivo para parar lá no passado, mas não, ele prosseguiu, porque quem vive de passado não prossegue para o futuro. E isso aqui me chamou muita atenção, falou profundamente comigo. Você nasce nesse mundo, mas você não é deste mundo. Porque aquele dia que você foi no altar, aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você entregou a sua vida para Ele, você está morrendo para o mundo e nascendo para Cristo. Isso aqui está apontando para esse sentido, para nós, hoje, essa geração. Porque a palavra do Senhor, em todo tempo, seja do princípio, seja até do fim do amém. A palavra do Senhor está falando algo comigo e com você. E nós precisamos dessa liberdade para que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar na minha vida e na sua vida, para mudar a nossa história, para escrever a nossa história, para dar um rumo à minha vida e à sua vida. Assim como ele honrou a vida de José, que é o pai de Efraim e de Manassés, assim também Deus quer fazer com você também. E os teus frutos também são uma herança, são uma promessa que Deus te deu e que o diabo não tem poder para tomar. Nós, como os pais, nós temos que declarar essas bênçãos sobre a vida dos nossos filhos. E nós temos que buscar, construir, a viver uma estrutura profunda dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Por quê? Porque o diabo, ele veio para destruir, para matar, para roubar, para trazer confusão, para trazer contenda sobre a nossa vida. O diabo, ele quer confundir a nossa mente, ele quer confundir, ele quer colocar o quê? Que nós ficamos perdidos na caminhada. Mas sabe o que me chama a atenção com José? É que ao decorrer da jornada dele, da terra da onde ele saiu até a terra onde ele chegou, ele manteve pulso forte, firme, e ele conseguiu herdar aquilo que ele nem mesmo esperava, o que? Ser honrado.
aquilo que era para ser destruição, mas Deus trouxe uma construção na vida de José. E eu quero dizer nessa noite aqui para você, aquilo que era para ser uma destruição, e Deus quer trazer uma construção na sua vida. Porque antes de você nascer, escute só essa palavra, porque antes de você nascer, Deus ele já tinha colocado você no projeto dele. Assim como Deus colocou José, como ele colocou Efraim, como ele colocou Manassés, antes deles nascer, Deus já tinha um projeto na vida deles. E Deus ele tem um projeto na minha e na sua vida. E nós não somos resto de aborto, assim como Satanás lança na nossa mente que nós não vamos chegar em lugar nenhum. Que a nossa família não vai ser nada, que os nossos filhos não vai ser nada. Né? Porque o diabo ele quer lançar setas inflamados, dados inflamados para tentar parar a tua fé, parar a tua caminhada. É isso que Satanás quer. Mas antes que você viesse a este mundo, você já estava nos planos de Deus. Você me pergunta, mas como assim? Como você sabe? Nós não precisamos entender os mistérios de Deus, do Criador. Antes que houvesse dia e noite, antes que houvesse esse mundo, Deus ele já era e ele sempre será. Porque agindo Deus sobre a nossa vida, quem vai impedir os planos? Sabe quem é que impede os planos da minha vida e da sua vida? Somos nós mesmos, que somos o maior autor, que permite Deus escrever ou Satanás escrever a sua história. Nós temos que dar essa liberdade, essa legalidade para que Deus venha trabalhar de forma sobrenatural sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas que para isso nós precisamos o que? A cada dia buscar, a viver e buscar a presença de Deus. Ser homem e mulheres formados de caráter, assim como José foi, ele formou os filhos dele. E os filhos dele herdou heranças. Nações. Recebeu bênção. E Deus me revelou dessa palavra. Quando a palavra do Senhor, ela vai trazendo essas revelações, porque ela é a palavra revelada, ela é a minha profecia. Quando você vai observar Jacó e Israel, ele foi o homem que mais abençoou vidas, tanto lá fora, tanto lá dentro. Você pode observar que quando Jacó, ele chega na casa do seu sogro, tudo que ele colocava era abençoado. Tudo que ele fazia era abençoado. Tudo que ele ia fazer, ele era próspero. Mas quando ele chegou naquele lugar, ele passou por provações. Porque era para casar com a mulher e casou com outra. Até então parece que foi meio que bagunçou a cabeça dele, mas ele ficou firme, ele prosseguiu para frente. Por quê? Diz que era um homem que tudo que fazia era próspero. Às vezes você está aqui hoje pensando assim, mas meu Deus, eu estou dentro do negócio, a minha família, isso. Ei, mas eu quero te dizer que o que você tem colocado na presença de Deus e tem confiado, o Senhor vai te honrar. Assim como honrou Jacó, José e os filhos de José. Eu estou falando hoje aqui de uma família que o que era para ter dado errado, mas deu certo. Por quê? Porque permaneceu na obediência por debaixo de uma promessa. Você tem promessa. Você não está fora dessa promessa. Cada um de vocês que está aqui hoje, vocês têm uma promessa. Uma promessa que o Senhor Deus prometeu e que ela está firmada. Ainda que passa na sua cabeça, que parece que não, mas eu quero te dizer que sim. O Senhor, Ele tem uma promessa para você. Aleluia. A única pessoa que pode anular as bênçãos de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, somos nós mesmos, assim como eu falei. Só que esse homem, Jacó, ele abençoava, ele declarava as bênçãos. Aonde ele colocava a mão era abençoado. Amém. Nós podemos ver no capítulo 49 também as bênçãos que ele liberou sobre a vida dos filhos dele. Ele era um homem que declarava bênçãos sobre a sua casa. O que é que você tem declarado sobre a sua casa? Bênção ou maldição? O que é que você tem colocado, declarado sobre os seus? Você tem jogado maldição ou bênção? Porque a palavra do Senhor nos ensina que eu e você, nós temos que orar por aqueles que perseguem. Nós temos que orar pelos nossos inimigos. Nós temos que ser pessoas que vão abençoar e não que vão amaldiçoar. Amém. E eu vejo Jacó abençoando, e ele abençoou os filhos de José. Você tem abençoado a sua casa? Você tem abençoado os seus filhos? Você tem abençoado a sua descendência ou você tem lançado maldição sobre a sua família? Porque quantas mães eu tenho visto já jogando maldição, xinga o filho de praga ruim, xinga o filho de tudo quanto é fim. E aí depois que acontece uma tragédia, alguma coisa desse tipo, e ainda perguntam por quê? Por quê? Porque os próprios pais hoje em dia amaldiçoam os filhos. Eita, a gente vê isso, por isso que a gente vê famílias hoje completamente desestruturadas, bagunçadas, criança cresce, passando por psicólogo. Ei, eu estou falando de Efraim e de Manassés, que é aqueles meninos, eles cresceram no lar, que pela palavra,
que o conhecimento, pelo homem de caráter, José, aqueles meninos, eles cresceram no lar, mas um lar onde eles aprenderam, né? O Deus de Israel, aquele que abençoa, aquele que é digno de toda honra. Porque quando nós vamos observar, igreja, Egito, ele representa o mundo, a idolatria, as coisas erradas. Mas eu observo, analisando a palavra de Deus, que foi uma família que mesmo vivendo naquele lugar, mas que seguiu os princípios de Deus. E essas crianças seguiu os princípios de Deus. Glória a Deus. Eu quero te falar aqui nessa noite, você, mãe e pai, que tem os seus filhos, ensina seus filhos os princípios de Deus. Abençoe e declare as bênçãos de Deus sobre os filhos de vocês. Declare, aleluia, glórias a Deus, que os seus filhos são abençoados, que eles não são amaldiçoados. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a boca que abençoa também ela amaldiçoa. Mas eu quero te dizer nessa noite, só depende de você. É você que tem que dar essa liberdade de trazer a presença de Deus para dentro da sua casa, do seu lar. O que que você tem trazido para dentro do seu lar? O que que você tem trazido, aleluia, glórias a Deus, para dentro da sua família? Você tem clamado o sangue de Jesus, você tem clamado a presença do Espírito Santo sobre a sua casa. Eu quero te dizer nessa noite, trazendo para cá hoje, para o mundo que nós estamos vivendo. Eu nasci nesse mundo, mas eu não sou deste mundo. Eu estou esperando, aleluia, glória a Deus, uma promessa que me aguarda. Que é a Nova Jerusalém. Porque a palavra do Senhor fala que tudo aqui, gente, é passageiro. Aqui nós passamos. E o dia de amanhã pertence ao Senhor. Você não sabe se amanhã você vai estar aqui. Aqui a gente conquista tanta coisa. Aqui a gente corre tantas coisas, atrás de tantos trem para conquistar. Errado não é. Mas eu tenho visto pessoas que têm tanto priorizado, primeiramente, o dinheiro, casa, corrida atrás de tantas coisas, mas tem esquecido do principal, que é a presença de Deus, que é adorar Cristo. Porque muitas das vezes, nós queremos primeiramente o quê? Buscar as coisas da terra. Mas o Senhor nessa noite fala comigo, fala com você. Ei, vocês são deste mundo, mas vocês são meu. Mas para isso, dê liberdade, dê legalidade. Deixa o Espírito Santo trabalhar, porque eu tenho algo na sua vida sobrenatural que o mundo não pode dar. Somente o Pai que está no céu, que reina para sempre. Deus, Ele é e sempre será. E nós precisamos entender isso na nossa vida. De geração em geração, Deus, Ele é Deus. E operando o Senhor, quem vai impedir os planos dEle? Deixa Deus escrever a tua história. Deixa Deus guiar os teus caminhos. Fica firme. Se posiciona. Porque hoje eu quero, amanhã eu já estou de outra forma. Com Deus não se brinca. É real. A presença de Deus, ela é muito mais real do que um copo de água que você bebe. O mundo espiritual, ele existe. E muitas das vezes, sabe o que acontece? Nós somos aquele tipo de pessoas que nós só acreditamos quando vê. Mas eu sou um crente que acredita se eu ver. Eu não sou aquele crente que se eu ouvir eu creio. Porque a palavra do Senhor fala o quê? A palavra do Senhor fala. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E o que é que você tem ouvido? O que é que você tem crido? É a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Você tem que buscar a palavra do Senhor, é focar na verdade. A verdade é a palavra do Senhor. Às vezes você chegou hoje aqui, mas o Senhor quer gerar no seu coração uma palavra para reavivar o teu espírito, a tua alma. Aleluia, porque às vezes você muitas das vezes está preocupado, angustiado. Mas eu quero te dizer hoje as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Declare bênçãos sobre a sua vida. Comece a orar sobre o seu lar, comece a clamar sobre a sua casa, comece a declarar sobre a sua casa. Aleluia, glórias a Deus. Por quê? Porque Deus, Ele quer gerar coisas sobrenatural sobre a sua vida, porque aquilo que era para ser cenário de destruição, porque aquilo que você achava, esse não vai dar nada, mas o Senhor, aleluia, glórias a Deus, Ele levanta como um pregador, como uma pregadora, como um homem de Deus. Deus, Ele faz. Eu e você, que muitas das vezes somos falhos, sabe por quê? Porque muitas das vezes
A gente fala que acredita, mas acredita descrendo. Sabe por quê? Porque quando Deus fala que vai curar, que vai entrar com providência, você ainda duvida. Mas Deus, ele é aquele que entra com a provisão dele, que ele opera o poder dele, aonde era para ser morte, aonde era para ser enfermidade, aonde era para ser destruição. Deus constrói, Deus traz saúde, Deus traz vida. Deus traz. O meu Deus que eu sirvo, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Abraão que faz promessa, de Jacó, de Isaac que cumpre promessa, e de Jacó que entra com manutenção. Você é a manutenção de alguém que um dia, lá atrás, começou a obra e Deus quer terminar. E você tem que dar continuidade daquilo que o Senhor Deus quer operar sobre sua família, sobre seus filhos, sobre seu lar. Deus, ele quebra laços de maldição. Aquilo que era para ser maldição, Deus, ele vai, aleluia, glórias a Deus, dá as bênçãos sobre a vida daquela pessoa, do teu filho, do teu marido, da tua casa, da tua parentela. Aleluia, glórias a Deus. Escuta o que eu estou te dizendo aqui nesta noite. Eu não, a palavra do Senhor. Aleluia. Eu nem sabia que eu ia pregar, bom. Mas o Espírito Santo de Deus é que nos conduz à forma dele. O Senhor hoje está falando de bênção. O Senhor hoje está falando de maldição. Declare sobre a sua vida bênçãos ou maldição. Bênçãos ou maldição. Porque a boca que ora, se ela falar uma palavrinha de maldição, você pode ter certeza que a maldição, ela pega muito mais rápido. Eita, Jesus. Um dia eu ouvi essa pregação na igreja. Ei, mulher que ora. Mulher que ora. Não só mulher, homem também. Cuidado com o que você fala. Cuidado. Viu? Porque o diabo, ele quer isso aqui, ó, para poder, ó, te dar uma rasteira. Olha só o que a irmã Maria falou aqui hoje. Olha o livramento que Deus deu na casa dela. Um filho dela. E aquele testemunho que eu contei lá na igreja, sobre meu filho também. Porque os pais e as mães que oram, o Senhor, ele está cuidando da sua casa, dos seus filhos. De geração em geração, Deus tem cuidado daqueles que têm se posicionado. A misericórdia tem alcançado o nosso lar, nossa família, todas as manhãs. Todos os dias, se eu e você está aqui hoje. Mas eu quero te dizer nessa noite, através dessa palavra, declare bênção sobre a sua vida. Declare bênção sobre a sua casa. Porque tem pessoas que elas é assim, elas gostam de murmurar. Elas gostam sempre de, não vai. Não, seja positivo. Seja otimista. Declare coisas boas, vai dar tudo certo. Gente, pelo amor de Deus, é tão ruim ficar perto de pessoas tão negativas. Você sai de lá doente. Você ficar perto de pessoas desse jeito. Mas Deus hoje quer te levantar como instrumento dele para que você seja bênção na vida de alguém. Eu estou falando hoje aqui de bênçãos. A palavra de Deus está falando de bênção. Talvez você passe na sua mente aí, mas Deus, parece que nunca está dando certo, nunca está dando certo. Aleluia. Por quê? Porque às vezes você pensa assim, aconteceu com meu pai, aconteceu com minha mãe, vai acontecer comigo. Ei, declare sobre a sua vida que isso não vai acontecer. O que foi no seu passado não quer dizer que vai ser você hoje. Deus, ele quer, aleluia, glórias a Deus, levantar nós, homens e mulheres, para ser instrumento dele aqui na terra. Para ser instrumento dele aqui na terra. Como um pregador, como uma pregadora, como um levita. Deus está levantando homens e mulheres para dar testemunho, porque ai daquele que é pedra de tropeço dentro da obra do Senhor. Deus te levantou, não foi para ser escândalo não, foi para você ser bênção dentro da obra dele. Foi para você ser instrumento de Deus. Como é que está o nosso comportamento hoje? Buscar Deus, é fácil dizer, irmão Neto, se eu vou buscar Deus. Eu quero ver se realmente eu estou tendo um compromisso tão profundo com Deus. Se eu estou descendo na presença de Deus. Se eu realmente estou buscando, aleluia, glória a Deus, a presença do Espírito Santo sobre a minha vida. Porque que adianta eu querer ganhar tantas coisas, mas eu perder o principal, que é a presença de Deus. Porque nós precisamos buscar as bênçãos, a presença de Deus sobre o nosso lar, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Quantas famílias estão por debaixo de maldição por aí? Por quê? Porque elas têm dado essa liberdade, essa legalidade. Mas a palavra do Senhor, ela também dá a liberdade para que eu e você entrem na presença de Deus. E aquilo que era para dar errado vai dar certo. Aquilo que era para ser derrota vai ser derrota não. Deus, ele vai entrar com a providência dele sobre a sua vida.
Assim como Deus, ele abençoou a vida de Jacó e da sua família, da sua descendência, Deus quer abençoar a sua também. Mas eu quero te dizer aqui uma coisa nessa noite, que eu vou entregar aqui agora, até onde Deus me permitir. Mas para que o Senhor Deus venha gerar bênção na sua vida, venha gerar milagres na sua vida, dê liberdade para que o Espírito Santo venha trabalhar na sua vida. Dê liberdade, porque Jesus, ele muda a história, ele muda cativeiro. Jesus, ele é o maior que pode fazer por mim e por você. Ele é grande, poderoso, para fazer infinitamente pela minha vida e pela sua vida. Porque Deus, ele é bom em todo tempo e o diabo não presta. Mas para isso, meu irmão e minha irmã, dê essa liberdade para Deus trabalhar na sua vida. Depende de você. Comece a mudar suas atitudes. Comece a se posicionar de forma que agrada o coração de Deus. Porque com Deus não se barganha. Nós precisamos dar liberdade para que o Espírito Santo venha trabalhar, porque a palavra do Senhor fala assim, que diz que Deus, ele não deu espírito de covardia, mas espírito de liberdade. Aleluia. O espírito da liberdade. A liberdade para você adorar. Liberdade para você testemunhar e glorificar o nome do grande eu sou, que reina eternamente para sempre. Aleluia. Declare isso sobre a sua vida. Não busque a Deus pelo que ele pode fazer por você, mas busque ele pelo que ele é. Pelo que ele é. Porque Deus, ele está no trono sentado agora. E ele está sendo adorado. Ele precisa de mim e de você. Mas eu não preciso. Ele não precisa de mim, mas eu preciso dele. Verdade. Aleluia. Sabia? Deus, ele conta comigo e com você para fazer a obra dele aqui na terra. Por isso eu sempre tenho falado para o Senhor. Me ajuda a te servir. Me ajuda a te servir, Senhor. Porque eu e você somos servos. Eu e você somos servos. Então, se eu e você somos servos, vamos abrir a porta do coração. Vamos ter mais sensibilidade pelo Espírito Santo de Deus. Vamos declarar coisas boas sobre a nossa vida. Vamos declarar bênçãos sobre a nossa casa. Porque eu quero te dizer aqui uma coisa, meu irmão, minha irmã. Você nasceu nesse mundo, mas você não é desse mundo. Porque você veio do pó, mas do pó você vai voltar. O teu espírito, ele vai para um lugar, só depende de você. Agora é você que abre a porta, ou a porta do céu ou a porta do inferno. Está nas suas mãos. Eu sou deste mundo, mas eu nasci nesse mundo, mas eu não sou daqui. Há um céu, há uma morada me esperando. Aleluia. Talvez passe na sua cabeça, mas que loucura é essa? Mas é real. A palavra do Senhor fala que existem dois caminhos. O caminho estreito e o caminho largo. O caminho da perdição. O caminho estreito é o caminho que te leva para o céu. Qual é o caminho que você tem pegado? O caminho estreito ou o caminho largo? O caminho largo, ele me leva com facilidade, porque é aquele evangelho raso. Aquele evangelho assim, eu vou fazer, eu posso. Mas não. Você pode fazer tudo aqui, mas naquele dia Deus cobra de você. Você pode fazer do jeito que você quiser, mas só que naquele dia Deus vai requerer algo de você. Entre pela porta estreita. Porque, olha, eu vou te falar aqui uma coisa. A palavra do Senhor revela que Jesus, ele busca uma igreja, mas a igreja remida, lavada pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, Deus. Lavada pelo sangue do Cordeiro, aquela que não tem manchas nas suas vestes. Aquela que não tem sujeira nas suas vestes. E sabe qual é essa veste que Jesus quer falar aqui contigo nessa noite? A sua vida espiritual, a sua vida espiritual. Deus quer uma vida espiritual limpa, purificada, lavada pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Ei, não brinca de ser crente não, viu? Não brinca de ser crente não. Sacode a poeira e desce pra dentro. Porque o Senhor, ele quer compromisso com você. O Senhor, ele quer algo, ele requer mais. Porque ou é ou não é, com Deus não se barganha e Deus não quer algo raso, ele quer algo profundo. Quando ele chama alguém, você tem que obedecer. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Porque se você não obedecer e continuar vivendo aquilo que não está agradando o coração de Deus, você só está caindo em maldição. E a sua vida vai só de ralo abaixo. Então nessa noite, você que veio aqui hoje, ouça o que o Espírito Santo de Deus quer dizer para você. Ouça o que o Espírito Santo de Deus quer dizer para você. Porque entenda você, e eu vou te falar mais uma vez.
Você está aqui hoje, mas você não sabe se você vai estar aqui amanhã. Eita Deus. Você aleluia. constrói aqui hoje, mas você não sabe como vai ser o dia de amanhã. Glória a Deus. Porque hoje você está aqui, mas o dia de amanhã só pertence a Deus. É verdade. Eu nasci nesse mundo, mas eu não sou deste mundo. Deixa Deus projetar a sua história conforme a vontade dele, não a sua. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Rodrigo, conta aquele testemunho.